Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa noite, no dia 22 de novembro. Vou colocar aqui para gravar o curso, para ficar gravado, então, para que vocês possam assistindo depois. E vou colocar aqui, completar com o material, vou colocar o nosso PowerPoint. Só um pouquinho aqui. Isso. Vou deixar o PowerPoint na tela, para que vocês possam ir acompanhando e, se quiserem, abrir o chat, colocar alguma pergunta, comentar algo, né? Fiquem bem à vontade. Já está gravando aqui, então, para ficar certinho e a gente poder. Deixa eu só abrir meu PowerPoint aqui de novo. Isso. Então, essa noite, a ideia do encontro é nós pensarmos sobre processos de alfabetização. Sempre para mim, a questão da alfabetização é um tema muito importante e um tema muito complexo também, porque, na verdade, é muito difícil a gente falar sobre alfabetização no sentido de que a alfabetização, muitas vezes, ela é vista apenas como a ideia da leitura e escrita das palavras, né, das letras, enfim. E hoje à noite eu convido vocês para uma reflexão sobre esses processos e de pensarmos esses processos na educação infantil. Essas duas questões que estão aí nessa apresentação, o que pensamos sobre o processo de alfabetização e como pensamos sobre essas questões na escola de infância. Ao longo da fala, eu vou ir trazendo algumas questões também da nossa escola, enfim, mas justamente o ponto central é a gente pensar que não existe uma obrigatoriedade de que as crianças se alfabetizem graficamente na educação infantil. Muito pelo contrário, esse processo acontece durante os primeiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Mas não existe só um tipo de alfabetização. E também, vou tomando meu chimarrãozinho aqui para hidratar a garganta também, e também a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, eu vou compartilhando algumas questões, quem tiver dúvidas pode mandar pelo chat também, fiquem bem à vontade. Bom, essa fala aqui, ela já começa a trazer uma reflexão de que hoje, né, atualmente, na nossa sociedade, nas nossas escolas, nas nossas comunidades, cidades, a gente tem uma tradição, quase que uma herança, né, usando essa metáfora, de que ao longo de muitos anos valorizava-se apenas a escrita, de forma muito significativa. E isso, de certa maneira, determinou muitas vezes a importância que a linguagem escrita assumiu e continua assumindo em diferentes contextos. E quando eu falo diferentes contextos, eu estou me referindo a contextos familiares e aos contextos educativos também. E nesse sentido, essa ideia de uma alfabetização letrada, ela acabou constituindo e compondo muitas abordagens pedagógicas e muitos currículos pedagógicos de escolas pelo mundo afora. Também quero deixar claro que eu não trago aqui uma ideia de possibilidade de que a gente pense na alfabetização apenas como uma forma só, apenas como uma única maneira de ser entendida na escola, e também não quero que a gente veja essa questão como se a alfabetização ela fosse, como é que eu vou dizer assim, ela fosse uma preparação para que as crianças possam ir para o ensino fundamental, né? Eu tenho acompanhado muitas escolas, algumas em que eu estou, enfim, né, com formações, as escolas dos meus filhos, né? Então, assim, muitas escolas que acabam constituindo um currículo dentro de uma ideia de que as crianças já vão para o primeiro ano muito ou praticamente alfabetizadas.
Bom, na Mirabolando, a gente não pensa nessa ideia de que as crianças precisem ir alfabetizadas. A gente não priva as crianças desse universo letrado, né? No entanto, o universo letrado, como todas as outras linguagens, elas são tão importantes quanto. Acho que isso é importante dizer. Tão importante quanto outras. Essa imagem aqui, também antes de eu ler um pouquinho ou comentar um pouquinho sobre a parte escrita, nessa imagem, lá naquele mural, tem uma pergunta, tem respostas, tem escritos e tem imagens. Então, eu trouxe também essa imagem justamente para a gente pensar sobre essa ideia de que todas essas linguagens, elas podem estar atuando de forma concomitantemente na escola. Todas essas linguagens, elas ocupam um lugar importante na escola. Nem melhor, nem pior, né? Nem mais, nem menos. Mas tanto a linguagem letrada, quanto o desenho, a modelagem, a pintura, o movimento, a alimentação, as sonoridades, elas são importantes para que a gente componha realmente um currículo de acordo com o que a gente pensa na metáfora do Loris Malaguzzi, né? Com 100 linguagens, né? Então, é importante destacarmos que temos muitas abordagens que tratam sobre a questão da alfabetização a partir de diferentes perspectivas e concepções pedagógicas. Hoje, a gente vai refletir um pouco mais sobre esse conceito. E a ideia é nos fazer pensar como esse conceito e de que forma ele contribui para conquistas significativas nesse processo de compreensão e construção com as crianças. E essa imagem aí, para mim, diz muito. A alfabetização como possibilidade de ampliar as leituras de um mundo. Esse copo diz muito, né, para a nossa escola. Em um dado momento, as crianças usavam copos na escola para tomarem água, enfim, e cada criança tinha um copo, e esse copo era identificado pela imagem de um artista. E aí, o que acontecia, né? Não tinha o nome da criança no copo, a questão escrita, mas tinha a imagem do artista. Então, eles sabiam que ao ver aquela imagem, esse copo era deles. Podia ser a fotografia das crianças? Claro, sem nenhum problema. Mas a gente fazia pequenas variações. Ora podia ser a fotografia, ora podia ser o artista, né? Que eles, de repente, gostassem, um livro, a capa de um livro, uma cor. Então, isso é importante pensar, que essa é uma forma de alfabetização, não a letrada, mas tão importante quanto. Porque a gente precisa pensar, e eu sempre levo para as minhas professoras, e procuro falar nas formações de professores também, qual o conceito que a gente vê por trás disso. Então, se eu pensar no conceito de alfabetização, né, num conceito amplo, eu imagino que é importante que as crianças consigam decodificar algumas coisas, consigam compreender algumas coisas. E isso, né, elas podem olhar os outdoors, podem olhar propagandas na televisão, uma página de revista, a embalagem de um brinquedo, a embalagem de um produto, de um alimento, e elas conseguem identificar o que tem ali. Seja muitas vezes pela imagem, às vezes as crianças sabem algumas letras, sim, e, por exemplo, o M do McDonald's é reconhecido. Então, tem várias letras que também fazem parte dessa cultura de consumo, enfim, né, de marketing, mas também é uma forma de alfabetização. Bom, trajetórias e percursos de uma escola que está construindo sua prática sem receita, sem passo a passo, mas com experiências, com estudos e reflexões de autores que sustentam e compreendem a alfabetização como mais uma linguagem. Então, eu vou trazer coisas que nós acreditamos na Mirabolando, pautados em muitos estudos, né? Em muitas experiências, enfim. E aqui é um processo de gravura no isopor, onde a gente faz desenhos em tinta e tira cópias, né? Então, sempre que houver um desenho, né, existe uma narrativa. Algo esse desenho conta.
Pode ser uma narrativa curta, pode ser um lembrete, pode ser um símbolo, um signo, mas é importante a gente valorizar o desenho como também uma forma de expressão e de alfabetização, né? Não servindo apenas para isso, mas é mais uma forma que alarga, que amplia, digamos assim, as nossas possibilidades. Vou ir passando aqui, se alguém quiser, né, perguntar, fiquem bem à vontade, quiserem compartilhar outras coisas também. Eu deixei também essa imagem com vários livros que trazem a questão da alfabetização, não didaticamente, né? Mas, por exemplo, Batalhão das Letras, Já Sei Ler, Abecedário de Bichos, das Aves Brasileiras, O Bicho Alfabeto, enfim, né? São livros. Por que isso? Eu trouxe esses especificamente. Mas é importante a gente pensar um pouco também que quando a gente pensa no universo letrado, né, e parece assim alguma coisa muito simples que eu vou dizer aqui, talvez a gente já saiba, os livros precisam fazer parte da escola, cotidianamente. E fazer parte não é nós termos os livros guardados em um lugar em que só os adultos têm acesso, porque talvez as crianças estraguem, né? Eu escutava muito isso nas escolas. E sim, alguns livros estragam, com manuseio e com o pouco cuidado. Mas também é um processo de construção de cuidado e zelo desses livros, né? Talvez a gente pensar em caixinhas de primeiros socorros para os livros, onde as crianças possam usar fitas adesivas, colas, enfim, para reconstruir os livros, para ajudar a reconstruir. A gente faz isso com as crianças, desde as bem pequenas, com o nosso auxílio sempre, mas os livros precisam fazer parte. E não são quaisquer livros, né? Então, quando a gente também, como nós, professores, é importante pensarmos as nossas escolhas literárias, elas vão, sim, né, compor imaginários, repertórios, reflexões, discussões, análises. Então, os livros que a gente seleciona para que eles estejam presentes na escola, não podem ser aqueles pautados na moral da história, ou só em bons costumes, né? Ou no personagem da moda, mas livros que nos encantem, que nos tragam prazer, que nos tragam inquietações, que talvez nos tragam estranhamentos, né? Então, se a gente vai pensar numa alfabetização na escola e uma alfabetização com as crianças, eu também preciso pensar na alfabetização literária e no quanto nós, professores, conhecemos de literatura, de escritores e de autores para que a gente possa fazer essa conversa. Eu gravei um pequeno post essa semana falando de um livro que nós escolhemos para usar no encontro com as famílias que tivemos no sábado. E é um livro onde as crianças vão também produzindo e conversando e desenhando, pintando, imaginando, escrevendo junto com o autor. E isso é bacana por quê? Porque eu também coloco as crianças numa possibilidade de entender como a história pode ser criada, pode ser inventada. E de pensar que eu posso sim usar a escrita, mas eu também posso usar inúmeras outras linguagens para me fazer compreender. E aí a gente fala, né, as 100 linguagens. Loris Malaguzzi e a metáfora das 100 linguagens. Vocês sabem, né, e muitas pessoas já conhecem, enfim, a abordagem regiana, mas a questão do Loris Malaguzzi, a forma com que ele usava as metáforas, né, para falar sobre assuntos importantes, e quando ele nos diz dessa importância de que as crianças estejam na escola e que possamos pensar em desenvolver 100 linguagens, né, é justamente para a gente pensar que a prioridade não é apenas uma. Vou passar aqui mais um. Eu gosto muito dessa citação do Francesco Tonucci. E essa eu vou ler toda ela, porque eu acho bem importante a gente pensar justamente com as palavras que ele escolheu para contá-la. Deixa eu tirar aqui só para eu enxergar aqui embaixo.
Loris Malaguzzi, criador e diretor das escolas de Reggio Emília, disse em um de seus poemas: para ele, as crianças possuem mais de 100 línguas, 100 maneiras de pensar, de sonhar e de fazer, mas lhe roubam 99. Quem rouba as crianças não é, em minha opinião, apenas a escola. Acredito que ela tenha muita responsabilidade nesse processo, mas que não seja a única. E como ela faz isso? Oferecendo pouco. A escola diz que o que lhe interessa é saber escrever, contar, um pouco de ciência e nada mais. O resto não interessa. E claro, os que nasceram literários, matemáticos, científicos, se encontram bem nessa proposta. Mas aqueles que nasceram bailarinas, músicos, artistas, exploradores ou investigadores ficam de fora. A escola não os reconhece e eles não reconhecem a escola. Eu acho essa citação do Tonucci tão pontual e tão atual, infelizmente, né? Porque a gente precisa pensar, e não estou colocando toda a responsabilidade na escola, como ele mesmo diz, mas acho importante pensarmos que a escola precisa oferecer mais. Precisa oferecer mais. Ela precisa oferecer tudo que ela pode. E esse tudo não se restringe a mobiliário, a material, mas a possibilidades e oportunidades. E, a meu ver, as possibilidades e oportunidades, elas estão muito mais relacionadas a uma prática comprometida e sensível de um professor que apenas de proposições. Então, a gente precisa entender, né, que quando as crianças estão na escola e nós pensarmos em processos de alfabetização, existe o processo de alfabetização numérico, sonoro, visual, sensorial. Então, a gente poderia pensar em processos de alfabetização. E também penso que não é preparando aulinhas ou atividades, mas é criando oportunidades. Precisamos comprar as frutas da semana. Vamos fazer uma lista com as crianças. Precisamos fazer uma receita, né? Vamos separar os ingredientes e as quantidades com as crianças. Vamos pesquisar sobre músicos, né? Quem toca algum instrumento na escola, enfim. Tem o pai que toca um violão, alguém toca um pandeiro, enfim. Como é que se lê uma partitura de música? Eu não estou trazendo aqui a possibilidade, a obrigatoriedade de que a gente ensine isso ou que as crianças aprendam isso. Eu estou trazendo ideias para que a gente pense o quanto é importante a gente abrir a questão de pensar que outras linguagens existem. A linguagem musical é uma delas. E pensar em linguagens que valorizem todas as crianças num coletivo, mas cada um de um grupo de crianças. Então, eu não vou excluir a linguagem matemática ou a linguagem letrada, escrita, mas eu vou oferecer também outras. Eu vou pensar em tantas quantas podem ser as possibilidades de oferta. Esse livro também é das 100 Linguagens da Criança. Incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica. As crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a expressar a si mesmas através de todas as suas linguagens naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, montagens, escultura, teatro de sombras, colagens, dramatizações e música. Vejam só, né? As 100 linguagens e essa proposição de pensar incentiva esse desenvolvimento intelectual das crianças. Mas vejam novamente, não é qualquer música,
não é decorar uma música para apresentar em uma data festiva, não é ensaiar um teatrinho, né, e minimizando esse significado do nome, diminuindo. A ideia é justamente pensar que esse desenvolvimento das crianças como um todo, ele precisa ser oportunizado por condições de experimentação, de manipulação, de expressão que perpassem essas linguagens. Eu gosto muito dessa frase do Gianni Rodari. Para mudar a sociedade, são necessários homens criativos que saibam usar sua imaginação. Desenvolvamos a criatividade de todos para mudar o mundo. Pessoas criativas, né? Elas não nascem criativas. A gente instiga a curiosidade, desenvolve a criatividade, compõe os nossos processos criativos. Quanto mais eu vejo, penso, ouço, estabeleço relações, mais repertório eu tenho. Quanto mais eu leio, mais habilidade de relacionar fatos, né? Quanto mais eu me expresso, maior é a desenvoltura para que eu possa falar sobre um tema, sobre algo. Então, a gente precisa pensar, né? Uma das coisas na escola que está atrelada a um processo de alfabetização, seja ele qual for, é a ideia de que eu também preciso ser criativo nessas formas de pensar a alfabetização. A frase da Maria Emília Lopes, né? Como enriquecer a experiência sem abolir os sentidos? Os sentidos, e a gente pode pensar por todos os sentidos, né? Eles precisam estar presentes para que aconteça uma experiência. Não apenas um deles. Não é só a visão, não é só o tato, não é só o olfato, mas é uma relação entre todos para que essa experiência seja enriquecida e eu ainda diria significativa. E aí, para que ela seja significativa, tenha sentido, seja contextualizada e qual a necessidade? A gente conhece bem o nosso grupo de crianças para pensar quais são as necessidades de alfabetizações que eles têm? Porque daqui a pouco a gente tem um grupo de crianças onde os pais são músicos. Então, talvez seja super importante eu pensar na alfabetização sonora com essas crianças. Talvez a gente tenha um grupo de crianças onde os pais sejam, enfim, cozinheiros, né? E a linguagem da comida? E a alfabetização dos alimentos, do paladar, do aroma. Então, a gente pode pensar, quando a gente é questionado, ah, mas vocês trabalham com alfabetização na educação infantil? Sim, trabalhamos. Agora, depende qual alfabetização. Aquela alfabetização engessada, mecanizada, preparatória para o fundamental? Não. Mas a gente entende a alfabetização como a importância de uma leitura de mundo, como uma expressão de mundo, para o mundo. Esse livro da Eva Montanari, eu já falei da Eva várias vezes, eu conheci essa autora numa formação pedagógica, numa das feiras do livro de Porto Alegre, há muitos anos atrás. E a Eva tem uma riqueza, assim, na construção da narrativa, na elaboração das imagens e ilustrações do livro. E esse livro fala, né? L'Alfabeto del Mondo. É um livro em italiano. E que poético isso, né? Como é que é esse alfabeto do mundo? E ela vai falar, assim, tem a história de um menino que precisava usar óculos, e aí tem vários óculos a serem escolhidos, né? A história vai acontecendo, mas um fato que eu trago é este, né? Quando ele coloca os óculos, ele vê coisas, né? Alberto, é o nome dele. Alberto vê coisas que os outros não veem. Então a gente vai pensar assim, que quando a gente usa, eu trouxe esse livro para fazer uma metáfora com o que o Malaguzzi fala, porque a Eva também é italiana, então quis ficar aí nessa ideia dos dois autores italianos.
quando a gente pensa em alfabetizar as crianças em processos que envolvam além de uma forma apenas, mas amplia as leituras de mundo, as crianças também vão perceber o mundo com outros olhos. Aqui havia uma oficina onde nós recebemos um grupo de crianças há muitos anos atrás. Nós temos uma oficina com eles sobre livros de imagens e depois sobre as contações de histórias e narrativas de histórias. E essa mala aí tinha figurinos, enfim. Mas eu trouxe aqui para a gente pensar. Não passa um dia sem que uma história seja contada. Se todos os dias as crianças escutam uma boa história, e boa eu me refiro a várias questões, né? A qualidade do texto, a qualidade de imagens, a qualidade da contação de histórias. Ontem de manhã, tinha uma prof que foi fazer um exame, e aí eu fiquei com a turma dessas crianças até essa prof retornar para a escola. E eu desci para fazer o lanche com as crianças no pátio. Então, levamos uma toalha para sentar na toalha, enfim. Nos organizamos confortavelmente na toalha, fizemos um momento primeiro de dar uma respirada, olhar o céu. Tinha um céu azul lindo ontem aqui. Eles escolheram um livro que justamente era o Alice Viaja nas Histórias, do Gianni Rodari. E antes do lanche, eu contei a história para eles. Contei metade, paramos, comemos o lanche e eu contei a outra metade. Foi essa aquele momento nosso. Então, é importante que as crianças tenham o hábito de ouvir histórias e é super importante que eles percebam que esse professor, esse adulto que está com eles, conta as histórias baseado em algo que ele lê. E essa leitura pode ser a leitura das palavras, mas também pode ser uma leitura visual. Mas as crianças sabem que eu olhando para esse objeto, que é um livro, uma narrativa dali ganha os meus ouvidos, né? Então a gente pode pensar, não sei vocês, mas eu sou de uma época que a gente tinha discos de histórias quando era criança, que tocava num toca-discos, né? Eram histórias que elas só eram narradas, mas a imagem que formava na minha mente, na minha cabeça, era fantástica daquela história. Dava medo, dava alegria, né? A gente tinha emoções a partir do que escutava. Então, pensar que a ideia de contar histórias diariamente é algo que vai compondo essas referências que temos com as crianças na escola. A Maria Cristina Rizzoli, ela nos diz isso. As histórias devem ser contadas para que as crianças perguntem por quê? Olhem que interessante, né? Não para que a gente diga, ai, que lindo, que bonito, um final feliz. Mas, por quê? Por que isso? As histórias fazem surgir o alfabeto dos sentimentos, o alfabeto das emoções, que nós vamos reconstruir, aceitar e adotar como comportamentos conscientes. Olhem que poético isso, alfabeto dos sentimentos, alfabeto das emoções. Por quê? O alfabeto, né? Geralmente a gente pensa só no alfabeto, esse que a gente compõe as palavras. Alfabeto dos sentimentos e das emoções é eu também me alfabetizar sabendo me conhecer. Olha que bacana, gente. É mais uma forma, é mais um processo de alfabetização que também é sentimental. É eu saber e conseguir reconhecer as emoções. Gente, se as crianças conseguirem experimentar isso, tem muito adulto que até hoje nunca fez, não conhece, não sabe, não consegue. Perguntado sobre qual seria a melhor maneira de cultivar nas crianças o interesse pela ciência, Einstein sugeriu que se contassem muitos e muitos contos de fadas para as crianças. Segundo ele,
Somente quando a criança tem uma grande dose de curiosidade é que ela vai sentir-se interessada e enfrentar situações específicas e seus desdobramentos. A gente não se sente mais desafiado quando nós somos curiosos por algo. A gente não cria, muitas vezes, quando existe a necessidade. Faz muito sentido isso. Essa citação do Bruno Munari, eu também gosto bastante. Quem nunca viu uma loja de tintas com um letreiro "Loja de Tintas" escrito em cores diferentes? O letreiro pode estar pintado em cores esbatidas como as do arco-íris, ou pode ter as letras pintadas, cada qual com a sua cor. Na realidade, para uma loja destas, bastaria um anúncio feito unicamente de cores, ou seja, não precisaria das letras. Mas com todas as cores do arco-íris, todas as cores da paleta ou do mostruário. Assim sendo, o anúncio ficaria bem numa loja de tintas na Itália, na Índia, na China, no México e em qualquer outra parte do mundo. O que o Munari nos diz aqui? Dependendo de como a gente relaciona, organiza e pensa os símbolos, dependendo de como a gente pensa isso, nós poderíamos não necessariamente usar as letras para um letreiro como esse que ele nos coloca. Porque dessa forma, essa linguagem criada para dizer que ali é uma loja de tintas, apenas com as cores, ele seria reconhecido em qualquer lugar do mundo. Já a palavra loja de tintas, não. Se eu ver esse nome, loja de tintas, escrito em mandarim, talvez eu não vá reconhecer. Pensarmos sobre isso. Eu gosto muito da professora Luciana Osteto também. E aqui ela nos diz isso: a certeza empobrece a experiência. Tudo que a gente já sabe como vai acontecer, olha a relação com o que diz antes. Talvez eu não me sinta curiosa em saber. Mas a incerteza me deixa na inquietação de pensar sobre. Isso é muito reflexivo. Ter certezas demais faz com que talvez eu não pense, né? Ou eu não tenha curiosidade de pensar sobre. E aí, até aqui, de quantas formas podemos pensar a alfabetização? Essa citação aqui é da Sueli Mello, né? Eu fui colocando. Se a criança tiver vivenciado situações em que a escrita é utilizada em sua função social, para escrever histórias, bilhetes ou registrar experiências vividas, ela aprenderá a pensar a escrita em sua função social, como instrumento cultural, para escrever histórias, bilhetes, registros dos fatos vividos. Enfim, como um instrumento de expressão. Diferentemente de que se a gente pensar no processo de alfabetização como algo engessado, mecanizado, padronizado, imposto. Vamos pensar sobre. A escrita como ferramenta e com funcionalidade. Esse recorte aí dessa imagem é do filme O Pulsar do Coração de uma Escola de Infância. Deixa eu lembrar. O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância. O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância. Das Abeleiras, né? Da Angelise e da Isabel. E aí era a boneca perdida. Uma das crianças perdeu uma boneca. E as outras fizeram anúncios para espalhar pela escola, para que quem achasse a boneca soubesse onde deveria entregá-la. A escrita com funcionalidade, como ferramenta.
Você quer escrever seu nome? Como você vai fazer isso? Do que precisa? Olha que bacana. A pergunta não é de quantas letras você precisa, e sim de que letras você precisa. E sim, do que precisa. Porque eu amplio a possibilidade. E eu não digo que a gente precisa só de letras. Eu digo do que precisa. É preciso lembrar que a escrita, antes de estar no espaço educacional, seja na escola, na educação infantil, ela está no mundo. E as crianças estão, desde cedo, em contato com ela. Uma vez que interagem com livros, revistas, comerciais, produtos, brinquedos. Então, por que eles recusar a oportunidade de ler e escrever o mundo em que vivem? Ou ainda, por que determinar em que momento isso pode acontecer? A gente não determina, a gente não impõe, a gente cria possibilidades. Se a linguagem é viva, muitas e muitas palavras podem ser contadas e cantadas, criando espaços e momentos de interlocução, partilhando afetos e conhecimento. Eu vou ir passando aqui mais um pouco daqui. Ainda, né, uma situação da professora Luciana Osteto. Vygotsky nos fala do ensino da linguagem que vem carregado de significados. Dentro dos significados estão choro, balbucio, gesto, fala, brincadeira, desenho, escrita. Então, se colocamos a escrita na frente, certamente bloquearemos outras linguagens ou forçaremos uma antes da outra. Ah, e o desenho? O desenho fica espremido, amassado, entre tantas letras que queremos colocar para as crianças. Então, olhem que bacana, né? Eu acho tão interessante pensar sobre isso. E eu sempre conto, né? Enquanto eu era professora de escolas, né, nas escolas públicas ou privadas, nenhum pai nunca veio me perguntar se o filho, como o filho desenhava, como ele pintava, que materiais ele gostava de usar, mas me perguntava se já sabia escrever seu nome, se já lia, se contava. Por que que a gente tende a colocar sempre algo na frente de outro? Ah, mas porque, Dani, no mundo aí fora, né, a gente pode dizer assim, a escrita e a matemática são fundamentais. Mas então esse mundo precisa rever algumas coisas, porque todas as linguagens são fundamentais. E a gente não pode continuar reforçando uma coisa dessa forma. Por outro lado, se as experiências vividas com a escrita tiverem ensinado a criança a pensar que escrita é algo que se faz para atender uma instrução da professora ou do professor, suas relações futuras com a escrita serão condicionadas por esse sentido, que é estranho à escrita em sua função social, ao significado desse instrumento cultural chave no processo de aprender na escola. Então, pensem, né? Se as crianças aprenderem que a escrita ou a leitura é para eu dar conta de uma solicitação, não é para um interesse legítimo meu, de que adianta? Os gestos são a escrita no ar. O que o Vygotsky nos diz aqui? Corpo. Corpo. Os gestos são escrita no ar. A criança precisa usar o corpo. Os livros, assim como os materiais, precisam estar ao alcance dos olhos. Não são só as tintas, não são só os pincéis ou só os papéis. E aí, eu acho essa frase tão bacana. Né? Pensei e escrevi aqui para vocês. Para que serve a escrita? Para ensinar as crianças a amarem os livros, dentre outras coisas. Do ponto de vista histórico-cultural, a aptidão ou a falta de aptidão para a escrita não existem a priori. Essa não é uma questão de herança biológica,
mas sim do lugar que a escrita tem na vida da criança e de como esse instrumento cultural é apresentado às novas gerações, uma vez que a necessidade e as capacidades necessárias à aquisição da escrita são formadas nas crianças por suas condições materiais de vida e de educação. Isso também é super importante, né? A que materiais essas crianças têm acesso? Tem livros em casa, revistas. As crianças de hoje conhecem jornal? Tem alguém que entrega um jornal em casa? Ou é só na tela do celular? Ao longo de sua história de contato com a escrita, quando vive ou testemunha situações em que a escrita é utilizada pelas pessoas em sua função social, como cultura escrita, ou apenas em seu aspecto técnico, como hábito motor, dependendo do lugar que ocupa nessa relação e da vivência que estabelece com esse instrumento cultural, a criança forma para si um sentido do que seja a escrita e do que seja a leitura. Por que que tem crianças que gostam mais e menos de escrever, mais e menos de ler? Então, a gente precisa pensar nas relações que se formam para que esse hábito seja construído. Ela conta num livro, né, onde ela estava observando, enfim, uma turma de crianças, e olhem esse discurso, olhem esse relato. Moça, o que você está fazendo? Estou escrevendo, responde a pesquisadora. Por quê? Pergunta o menino. Nessa pergunta se explicita o desconhecimento da criança em relação à função social da escrita. Para eu ler mais tarde e me lembrar do que eu vi aqui na sua sala, responde a pesquisadora. Quem mandou? Uma obrigação. Essa pergunta explicita o sentido que a criança aprendeu a atribuir à escrita e denuncia a relação que construiu nas situações vividas com a criança, com a escrita. Essa criança que pensa que a escrita como algo que se faz quando alguém manda, denuncia a ausência de um motivo próprio para a escrita. Que situações vivenciadas com a escrita terão levado essa criança a pensar que a escrita é algo que fazemos quando alguém manda? Como educar nas crianças uma atitude positiva frente ao conhecimento? Como formar crianças interessadas em aprender mais? Como formar na criança uma concepção de escola como lugar do conhecimento e da cultura? O ensino antecipado da escrita, e aí a gente pensa, né? Situação típica para muitas crianças brasileiras, ó, entre 13 e 6 anos, que são essas crianças que estão na educação infantil, e sustentada muitas vezes pela pressão de pais e mães, implica, de um modo geral, o sacrifício do tempo de convivência com a cultura que é necessário à formação dos motivos de estudo, da vontade do saber. A gente precisa pensar sempre que as crianças não estão numa competição para saber quem aprende a ler primeiro, quem aprende a escrever primeiro, embora muitos pais acreditem nisso, embora muitas escolas sustentem isso. As crianças estão na escola, e principalmente na educação infantil, como principal objetivo de se socializarem, de se relacionarem, de estarem com um grupo diferente do seu grupo familiar. Isso, por si só, já é importante. Então, a gente precisa pensar que quando a gente compreende a escrita como um instrumento que realmente ele é complexo, ele é cultural, a gente precisa rever formas de pensar nesses processos e de entender como é que a gente pensa em conseguir formar leitores, produtores de texto. E olhem só, lá na década de 30, Vygotsky já criticava a forma de apresentação da escrita para as crianças que partia do seu aspecto técnico, né? Que enfatizava inicialmente a relação entre letra e som, quando o domínio da linguagem escrita existe como condição inicial para a formação da atitude leitora, a compreensão da relação entre texto e mundo real ao qual o texto se reporta. O Vygotsky já trazia essa questão da aprendizagem nas interações com o meio, lá na década de 30.
né? E a gente vai pensar que a gente está quase chegando em outra década de 30 e as coisas ainda continuam mecanizadas e padronizadas. Práticas de apresentação da escrita para as crianças a partir de seu aspecto técnico, ainda comuns em escolas brasileiras, dificultam a formação de leitores potenciais, pois ao enfatizar inicialmente o reconhecimento de letras, sílabas e palavras, mas não as ideias do texto, tendem a formar um pseudo-leitor, capaz de reconhecer letras e sílabas num texto, mas não a sua mensagem. Nesse sentido, contribuem mais para a formação do analfabeto funcional que do leitor. Então, vejam só, ensinar as crianças a ler, né, é muito além de juntar letras e formar palavras e frases. Ensinar as crianças a ler precisa estar atrelado à compreensão de reflexão sobre as coisas, sobre o que a gente lê. E aí a gente pode pensar que está falando, né, do lugar de presença do alfabeto, que geralmente é em cima né, da sala, assim, no quadro, enfim. Isso comunica alguma ideia? Isso informa sobre coisas vividas pelo grupo? Isso expressa experiências compartilhadas? Ao fazer a tarefa de escrita em geral, repetitiva, copiando, né, sem atribuição de sentido a essa função da escrita, a criança acaba realizando a tarefa motivado por algo que é exterior ao ato de escrever, não ao desejo e à vontade de registro. Copia letras, sílabas, palavras ou textos para receber como recompensa, ao final da tarefa, um tempo para brincar. E muitas vezes as tarefas, então, são feitas de forma rápida, porque eu quero o que vem depois. Não o prazer de pensar sobre o que acontece agora. Os alfabetos presentes em sua sala na escola foram solicitados pelas crianças? E que alfabetos são esses? São aqueles estereotipados em cima do quadro da sala de aula? Ou tem outras possibilidades de alfabetos presentes? E foram trazidos por quem e para quê? Quando a criança compreende a função social da linguagem escrita, vou passar ali um pouquinho, ela cria para si a necessidade de ler, de escrever coisas para alguém, de ler coisas para alguém. Então, vejam só, é o prazer e a importância cultural e social da leitura e escrita. Com a antecipação da escrita e com o abreviamento da infância, retiramos da criança a possibilidade de objetivar-se. Em outras palavras, ao transformarmos as crianças em alunos, retiramos delas o direito de viver a infância e de se relacionar com o mundo de forma adequada à sua situação social de desenvolvimento e aprender e se desenvolver. Então, vamos pensar que essa urgência em adiantar fases e pensar que o processo de alfabetização se dá com essa forma mecanizada, apenas como um treino motor, precisa continuar acontecendo na escola. Vamos refletir sobre isso. A gente precisa entender que a qualidade de vida das crianças na escola, de proposições desenvolvidas por esses professores juntamente com essas crianças na escola, precisa ter o foco em outras questões, não num aprimoramento dessa repetição mecânica. Aqui eu ainda digo, ó, também, há quase um século, Vygotsky ainda criticava essa introdução tão prematura das crianças no universo da escrita. E aí a gente pensa, por que ainda hoje se continua defendendo e refletindo de forma positiva sobre isso? Eu gosto muito dessa citação aqui. A aprendizagem da escrita lembra a aquisição de um hábito técnico.
cartas de autores fictícios para pessoas fictícias sobre assuntos fictícios e que não serão enviadas, relações sobre situações não vivenciadas. Por isso, não expressam o verdadeiro desejo de expressão da criança, chegam de fora, como um dever a ser realizado para cumprir uma instrução do professor. Quando eu li, eu me identifiquei, porque eu já fiz muitas vezes, enquanto criança e estudante, carta para alguém que eu imaginava, sobre algo que eu inventava e que nunca ia ser entregue. Qual o sentido disso? Qual o sentido desse aprimoramento mecânico, fictício, sem significado? Dessa forma, né, utilizando esse tempo da criança com tarefas que não fazem sentido, as crianças acabam, muitas vezes, entendendo a escrita como algo maçante, como algo que não é uma linguagem prazerosa, e ela fica, muitas vezes, também sendo deixada de lado no sentido de desenvolver o hábito da leitura, o hábito da escrita, o hábito da reflexão sobre o que a gente lê, sobre o que a gente pensa. Perceber a escrita como uma tarefa desagradável, que pode fazer sentido para professor ou professor, mas não faz sentido para a criança. Isso não é bacana, né? Opa! Acho que deu. Para aqui. A escrita não deve ser explorada como uma habilidade motora, que tem como objetivo fazer com que as crianças decorem alfabetos e copiem nomes e palavras sem significado. O fato de não saberem ler e escrever não quer dizer que não interajam e não perguntem sobre esse mundo. Vou ver se eu cliquei aqui antes. Não. Tá certo. A aquisição da escrita pela criança, né, para Vygotsky, é essa história do desejo de expressar-se, do desejo de contar algo, que começa com o gesto, como ele fala, com uma escrita no ar, que parte para o desenho, que passa pela fala, pelo faz de conta, e então chega à escrita. Vejam quantas linguagens são utilizadas nesse processo, até com que nós estejamos curiosos, usar essa palavra, pela linguagem escrita. A criança, ao longo da idade pré-escolar, com a ajuda do gesto, da fala, do desenho, do faz de conta, vai tornando mais elaborada a forma como utiliza as diversas formas de representação de sua expressão. Com isso, entende-se que a representação simbólica no faz de conta e no desenho é uma etapa anterior e uma forma de linguagem que leva à linguagem escrita. Desenho e faz de conta compõem uma linha única de desenvolvimento, que leva às formas superiores de expressão representada pela linguagem escrita. O desenho como forma de registro também é uma importante ferramenta, possibilidade de pensarmos que o desenho narra e que ele também faz parte de uma alfabetização. Deixam de ser atividades de segunda categoria e assumem o lugar de atividades essenciais. Vejam só, se eu penso então a escrita de forma significativa, de forma contextualizada, curiosa e instigante, parte do cotidiano das crianças, que surge com a necessidade de investigação das crianças, ela deixa de ser uma atividade mecanizada, padronizada. E isso que a Mello coloca aqui, eu também destaco, né? O que a gente pensa na escrita é que a gente quer que as crianças se familiarizem com ela, apropriem-se dela como uma linguagem de expressão e de conhecimento do mundo, não como algo mecanizado, não como um adestramento motor. Olhem só, a educação infantil provoca a criança para conhecer o mundo. Olhem que bacana isso.
Na educação infantil, a ideia das nossas proposições é provocar ações para que as crianças tenham o desejo e a curiosidade de conhecer o mundo. Nesse sentido, eu não uso só uma linguagem, a gente usa inúmeras. Fala, desenho, faz de conta, pintura, modelagem, dança, música, teatro, escrita. E a convivência com pessoas que leem para as crianças e para si mesmas. Registram para si, para as crianças, aquilo que elas querem, que elas sabem da leitura como algo importante. Então, vejam só, se da minha casa eu leio e meus filhos me veem lendo, e o livro é algo que a gente valoriza e prioriza dentre escolhas de compra, dentre escolhas de presente, e o hábito de contar histórias, de ler histórias, eu vou ter uma tendência muito maior de compor nessas crianças o prazer e o hábito e a curiosidade pela leitura escrita. Mas vejam isso. Quanto mais experiências significativas tiver, maior é o meu repertório para eu ter o que expressar por meio de diferentes linguagens. Maior são as referências que eu tenho para expressar as coisas e por meio de inúmeras, diferentes, inusitadas linguagens. Crianças que não gostam da escola ou que resistem a continuar frequentando a escola na idade escolar são indicadores de que algo de errado se está fazendo com a educação das crianças. E eu ainda pensaria, né? Crianças que não gostam de desenhar, não que todos tenham que gostar, tá? Mas no sentido de, ai, meu desenho é feio, ai, eu não gostei, ai, eu não sei. Tem um indicativo aí de que algo não está sendo feito como deveria. E dessa forma, né, a gente precisa pensar em possibilidades para que não só a linguagem escrita, mas todas as outras linguagens façam parte desse cotidiano. O que é esse túnel aí com esses cabides e imagens de obras de arte penduradas e livros de história sendo lidos? Que contexto é esse que me convida a participar? A linguagem oral é apropriada pela criança naturalmente, a partir da necessidade de expressão nela criada por sua vivência social, numa sociedade que fala. A escrita precisa se fazer numa necessidade natural da criança numa sociedade que escreve e lê. Mas aí a gente tem um problema. Muitas pessoas na nossa sociedade não escrevem e não leem. Ou escrevem por formas mecanizadas e não compreendem o que leem. Em lugar de impor às crianças atividades de escrita em situações que para elas não fazem sentido, professor e professora se tornam criadores de situações que produzam novas necessidades nas crianças, como, por exemplo, a necessidade de escrever. Caem por terra as receitas e cartilhas, né? Então, uma das coisas nesse patamar aí que não acho que sejam bacanas são os livros didáticos, principalmente na educação infantil, né? Eu digo principalmente porque eu não gosto do livro didático, mas principalmente na educação infantil. Nosso caso, quando realiza uma tarefa movida pelo desejo de chegar ao seu resultado, nesse caso, né? A criança realiza uma atividade plena de sentido, que envolve afetiva e cognitivamente. Isso é diferente de quando a criança faz cópia de um texto que não lhe diz respeito, que não registra seu desejo de expressão, não responde a nenhuma necessidade, não tem um fim verdadeiro. Nesse caso, ela copia de forma mecânica, motivada por necessidades estranhas ao que realiza. E então,
Vou destacar o final dessa citação. A entrada da criança na escola, fundamental, mas o que dirá na educação infantil? Não pode significar o abandono do lúdico, do desenho, da pintura, do faz de conta e por aí, das pracinhas, dos parques, dos tanques de areia, das brincadeiras com água, de estar ao ar livre, de deitar na grama. Nesse sentido, a linguagem escrita constitui mais uma linguagem, apenas mais uma, nunca a única, a principal ou só a que importa. Se compreendemos que todas as linguagens são importantes, a escrita irá compor o cenário pedagógico como mais uma linguagem que precisa fazer parte do cotidiano da escola. Então, não vamos excluir a escrita da educação infantil, mas também não vamos torná-la a peça-chave da aprendizagem. Não vamos privar as crianças de um universo letrado, mas não significa que a gente priorize a escrita em detrimento de outras linguagens. Ensina-se às crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito, que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal. A escrita lhes é imposta de fora, vindo das mãos dos professores. Essa situação lembra muito o processo de desenvolvimento de uma habilidade técnica, como, por exemplo, tocar piano. O aluno desenvolve a destreza de seus dedos e aprende quais teclas deve tocar ao mesmo tempo que lê a partitura. No entanto, ele não está de forma nenhuma envolvido na essência da própria música. E olha aqui que o Vygotsky nos faz uma metáfora, trazendo de novo a arte. E aí eu deixo nesse último slide aqui. Espero ter convencido o leitor de que até agora temos contaminado, por assim dizer, a educação infantil com as tarefas do ensino fundamental. E de agora em diante, levando em conta os novos conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento das crianças, trata-se de fazer o inverso, deixar contaminar o ensino fundamental com atividades que julgamos típicas da educação infantil, ainda que muitas vezes nem na educação infantil reservamos tempo para elas. Falo das atividades de expressão como o desenho, a construção, a dança, a poesia e a própria fala. E aí, queridos, eu acabei falando muito, né? Mas espero que a gente possa ter ajudado vocês a refletirem sobre a questão de processos de alfabetização, sobre a ideia de que não existe uma receita, que não existe uma forma, né, única de ser feito, mas que existem caminhos para que a gente possa pensar a partir daí. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta, algum comentário. Não? Tudo certo? Então, aguardo vocês na quarta que vem. É o nosso último encontro, né, do mês de novembro. E fico à disposição, se alguém quiser enviar alguma mensagem via WhatsApp, responderei também, certo? Então, uma boa noite e até a próxima quarta, então. Vanessa, tá me ouvindo? Tô ouvindo, eu até te mandei uma mensagem, mas eu apaguei, Daniela, porque eu não tava Ai, conseguindo entrar. Mas não aí eu vi. percebi que era por causa do e-mail, mas daí eu consegui entrar. Achei ótimo, perfeito. Eu me inscrevi porque minha principal inquietação é essa. E Sim, assim, eu já chorei, já fiz de tudo aqui. Porque assim, eu tenho muito a aprender ainda, eu sei, mas tu perceber que tu tá no caminho certo e assim, ficar ainda mais claro o porquê do que tu está fazendo, mesmo que, como tu diz, né, é difícil para as pessoas entenderem o porquê é, daquilo, porque tu não tá escrevendo como lá na outra escola, copiando e não sei o quê, né? Então é difícil, por mais que tu fales e tu explique, mas assim,
Mas assim, eu percebi que tô no caminho, tenho muito a melhorar, adoro as tuas ideias, as tuas fotos, amo cada detalhezinho do alinhavo ali, adoro. Que Então, bom. assim, adorei muito, muito mesmo. Essa era a minha principal expectativa, não que as outras também não fossem. Mas Sim, esse, como eu tô com a pré-escola, então e é o primeiro ano que tem essa turma de pré-escola nessa escola que eu sim. estou. Então, e é o primeiro ano meu nessa escola, então é um monte de coisas, assim, né? E tu sabe, Vanessa, assim, ó, eu até me preocupei em trazer muita referência teórica, porque eu sei, assim, Sim, eu pensei, eu vou trazer as citações, porque eu acho importante justamente para a gente poder argumentar, né? E eu até, exato. assim, vou colocar como sugestão alguns livros também, Ah, ótimo. dessas citações ali, né? Depois eu posso mandar para vocês. Porque eu vejo, assim, a professora Luciana Osteto é uma que fala muito sobre a questão. Tanto da arte quanto da alfabetização, né? O Vygotsky, então, que é alguém que eu já gosto, assim, porque ele sempre tem um viés pela arte, ele traz bastante essa questão também de uma forma teórica nos amparando nisso, né? Por que antecipar essas fases, né? Por que trazer isso tão cedo? E a Sueli Amaral Melo também eu gosto dela, então eu trouxe muita referência ali, justamente pensei assim, daqui a pouco as meninas vão printar, vão ir atrás, vão querer, porque eu sinto isso na escola, né? Principalmente nesse período agora que vem para o ano que vem de entrevistas, os pais perguntam: mas as crianças saem alfabetizadas daí? Ah, essa semana eu fui responder umas perguntas, né, que a família, mas vocês trabalham com outros idiomas? Eu disse, não, né? E por que não? Ele perguntou, eu disse, porque a gente entende que as crianças ainda estão dominando a linguagem agora da língua materna, né? Então, assim, para que eu vou atravessar com outro idioma agora? Sendo que, também acho que é importante a gente pensar assim, aqui na nossa escola não existe a necessidade deles terem outro idioma por terem, digamos, parentes que moram em outros países. A gente não tem crianças que vêm morar de um outro país para cá. Então, para nós, essa importância não acontece nesse momento. Quando eu pude conhecer algumas escolas em Régio, eu fiquei muito curiosa, né, para ver como eles falavam isso. E lá a gente tem escolas que estão trabalhando com o bilíngue. Mas por quê? Porque eles têm muitos refugiados que vêm de outros países. Então lá, se eles não trabalharem com mais de um idioma, eles não vão se comunicar, pelo menos inicialmente, né? Então a gente pensa assim, algumas necessidades, quando existem, podem justificar as formas como a gente conduz esse processo. Mas vai da nossa sensibilidade, né, e de como isso acontece aqui. Então, assim, quando tu fala disso, dessa inquietação, eu me sinto muito assim, porque parece que a gente sempre tem que estar justificando algo daquilo que a gente acredita, né? Então, assim, eu até agora olhando e falando, porque quando eu preparo a formação é uma coisa. Quando eu vou falar sobre ela, eu já vou pensando em outras coisas e eu pensei, eu vou fazer uns posts dessas citações e vou botar lá no grupo das nossas famílias, para eles também perceberem assim, né, que a gente não age por um achômetro, né? Embora a sensibilidade é importante, mas a nossa sensibilidade ela está amparada em estudos que falam sobre isso, né? De por que antecipar tantas coisas. Enfim, eu acho que tem nessa questão a alfabetização assim para mim é uma coisa tão complexa, tão importante, mas vista assim de forma ampliada, né? Assim, ela abarca muitas formas. Só a gente pensar assim, enfim, eu vou ler um livro, eu vou contar uma história, né? Eu vou me comunicar com o outro por um olhar. Eu consegui identificar o olhar dos bebês, o choro dos bebês, saber a necessidade, quando é fome, quando é dor, quando é algum incômodo. Isso também é alfabetização, mas a gente só prioriza a escrita, né? Então, assim, eu lembro desse ano também com uma mãe que a gente disse assim, a gente falou, né? Porque era uma criança que estava mordendo, que estava beliscando, e era um bebê, assim, ele não tinha um aninho e pouco, bem recente, tinha feito um ano. E aí eu escrevi um recadinho, mãe, conversamos muito com ele, né? Daí a mãe me perguntou, conversaram, mas ele é só um bebê. Sim, mas a gente conversa, né? Porque eu vou repetindo essas palavras com a criança, eu vou vendo as expressões que ela fala, ela vai observando as minhas, né? O meu olho diz muita coisa, o gesto corporal diz muita coisa. Então, a comunicação não se dá só
com a ideia de que as crianças só compreendem o sentido da palavra, mas o gesto corporal que eu faço. Se eu faço tudo isso junto, a gente vai criando uma rede de alfabetização de um corpo inteiro, né? Mas como a gente tem que estar sempre realmente assim, ó, reforçando, né? Ah, enfim, falei um monte, né? Eu vou falando, me Mas foi empolgo. ótimo, ótimo mesmo, eu adorei. E eu saí justamente da alfabetização, eu trabalhava com o segundo ano e fui Sim, para a educação infantil. Então, no início, né, eu ficava é, agoniada, assim. Mas aí agora eu já estou bem mais tranquila, já conheci a escola, enfim, me mudei de cidade e foi muita mudança no ano só. sim. Mas, assim, no discurso agora vai ter uma confraternização final, né, da escola ali, da turma com os pais, e aí. Com certeza, algumas dessas citações estarão lá, pode ter certeza. É, Porque eu que bom quero que você deixar viu. bem claro o porquê que isso foi feito, embora assim, ó, o que tu solicita da participação deles, eles estão sempre prontos. Esses dias a gente trabalhou num contexto com penas e ovos, eles mandaram, foram na casa do vô buscar de ganso, buscar de codorna, não sei o quê. Então eles participam de tudo, eles embarcam, sabe, nas propostas. Mas eu sinto que ainda às vezes tem algumas coisas assim que eles ficam nessa agonia, sabe? É só para Ai, deixar mais claro, mais embasado, assim, com certeza é, eu uso. ai, que bom. E vamos Muito, trocando, assim, isso é um assunto sempre que me interessa muito também. muito obrigada mesmo, viu? Capaz. Então, nos vemos na quarta que vem, meninas, né? E qualquer coisa também mandem lá pelo WhatsApp, a gente vai conversando. Eu vou buscar a referência dos livros também, a gente vai compartilhando. Então, tá bom. Bom resto de semana, meninas. Até mais. Obrigada igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.